Olá, seja muito bem-vindo ao HNT TV, o podcast do site Hipernotícias, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, no coração do Brasil e no centro geodésico da América do Sul, o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o colega jornalista Humberto Frederico, para a gente fazer um bate-papo aqui sobre jornalismo, marketing político, marketing digital, entre outros. Humberto, muito agradecido a você pela sua presença aqui conosco, seja muito bem-vindo. Kleber, eu que agradeço, feliz da vida de estar aqui, né? Vamos conversar bastante aí sobre marketing político, história de vida e por aí vai, né? Tá bom, vamos começar então, já que nós estamos falando de marketing político, qual que é a sua expectativa em relação às campanhas do ano que vem? O que nós deveremos ter aí como novidade para 2026? A comunicação política ela tem se desenvolvido demais a cada eleição nesse momento, né? Com a mídia digital, a cada 2 anos a gente tem muitas ferramentas novas que vão surgindo, que vão aparecendo. Nós não vimos, por exemplo, na última eleição, a inteligência artificial tão forte como a gente já vê todos se preparando. Quem está trabalhando com pré-campanha, quem tem empresa de marketing político, já está todo mundo trabalhando, aperfeiçoando para poder chegar na eleição de 2026 com isso um pouco mais bem preparado, né, para as eleições. E esse é um ponto. E eu costumo dizer também que está no momento do político entender que o eleitor hoje faz parte da sua narrativa de comunicação. Não dá mais para você fazer campanha política sem pensar no eleitor como uma ferramenta, como ferramenta mesmo de comunicação, né? Com a velocidade da informação, o eleitor hoje ele faz parte. Você precisa ter um exército preparado, né, para que esteja nos grupos de WhatsApp, na rua, né, no botequim. A gente precisa ter isso, todas essas pessoas já preparadas para poder levar o seu nome, seja de maneira positiva, seja para te defender, seja para apresentar uma proposta, entender qual é o conceito desse candidato, né, e poder fazer essa preparação. O que você está falando assim o eleitor deixou aquela condição passiva, né, na comunicação não pode mais ser só de cima para baixo, passar a interagir e ele acaba assumindo um protagonismo, né, porque ele também é um produtor de conteúdo. De conteúdo o tempo todo. Na dimensão digital, né. Só que isso não é feito de maneira em cima da hora, né? E isso é maturado. Então, o político que entende isso, que começa a montar esse exército, ele já sai na frente se ele quer ser candidato em 2026, 2028, né? E por aí vai. Eu costumo até dizer, muita gente diz que Bolsonaro em 2018 foi eleito pelas redes sociais. A rede social ajudou muito ele, mas ele foi eleito porque ele entendeu esse novo momento. Ele entendeu que o eleitor hoje ele é uma das ferramentas principais da sua comunicação, né? A partir do momento que você tem essas pessoas prontas para te defender ou para atacar o seu concorrente quando precisa também, né, ele entendeu isso. E eles recebem, né, a direita trabalha muito bem sobre isso. Eles recebem um comando e todos eles passam a responder por esse comando, né? Eu acompanho eleições desde a década de 80. Eu já vi muitas ferramentas e muitas possibilidades que eram muito importantes. Por exemplo, showmício. Era uma coisa que você trazia artistas famosos para aglutinar os eleitores e o candidato poder falar para um público mais qualificado. Foi decisivo durante algumas eleições, até que foi proibido. O melhor show, né? E você sabe que, por exemplo, a gente faz parte do CAMP, né? O CAMP organizou no ano passado uma viagem para os Estados Unidos, para as eleições, né? Para ir como olheiro internacional. Observadores, né? Para ir como observador internacional. Na véspera da eleição, no comício da Kamala Harris, foi não lembro se foi a Lady Gaga ou a Katy Perry. Foi os artistas, na sua maioria, apoiavam, né? Exatamente. Aí você vê a diferença, né, cultural. Que lá ainda é permitido, né? Lá ainda é permitido. Como é permitida a doação privada, sem limites, né? Exatamente. Então, assim, showmício
teve um tempo dele, um momento dele. Brindes, né? Houve um tempo em que as candidaturas faziam camisetas, bonés, e esses brindes foram proibidos a partir de um certo momento. Aliás, Humberto, eu não sei se você sabe disso, por iniciativa de um mato-grossense, suplente de senador, chamado Luiz Antônio Vitório Soares. O cabeção Luiz Soares, foi um projeto de autoria dele que acabou com os brindes nas eleições, né? Tudo isso que é considerado brinde. Tinha uma relevância e deixou de ter. Houve no Brasil, durante um período, um recurso chamado telemarketing. Tinha, inclusive, um grande profissional de telemarketing chamado Fernando Lacerda. Sim. Chegamos a trabalhar com ele aqui em Cuiabá, em outras eleições pelo interior, que era uma coqueluche, era um negócio violentíssimo. Hoje, ninguém atende um número mais desconhecido. Ainda tem o telemarketing. Mas não tem mais relevância. Mas perdeu, né? A relevância. E, inclusive, é proibido pela legislação eleitoral. Você não pode fazer disparo em massa mais, nem no telemarketing e nem no WhatsApp, né? Embora alguns ainda façam. Então, para quem não sabe, é mais novo, né? A pessoa ligava e atendia o telefone e o candidato se apresentava, né? Falava, era uma gravação. Aqui é o Kleber Lima, meu número, né? Falava o número, quero pedir o seu apoio. E as pessoas achavam que estavam falando com o candidato. Aí era muito da capacidade dos marqueteiros de construir textos que E hoje a IA entrega algo um pouco parecido. Né? Hoje nós temos a ferramenta de você gravar a voz. E imitar a voz, do político. Que é pior, né? Exatamente. Não, você grava com ele. Educa dessa maneira. Exatamente. Você pega 10 minutos aí para ele ficar falando, conversando, depois você joga pro robô, escreve para ele e aí você manda áudios para as pessoas, para enfim, as pessoas, você pode botar ele para fazer o que você quiser, né? Exatamente. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, a pergunta que eu faço, assim, levando em conta que nós tivemos ao longo da história infinitas ferramentas que tiveram o seu auge, depois ficaram obsoletas ou foram proibidas, perderam relevância. O digital hoje, na sua opinião, Humberto, está inserido nesse contexto de algo fugaz, transitório, ou diferentemente de tudo isso que nós já falamos, inclusive o telemarketing, se é uma realidade que veio para ficar e vai se perenizar, por ela conseguir uma coisa que nenhuma outra conseguia, que era convergir todas as outras mídias, né? Não, eu acho que o digital veio para ficar, né? Porque você vai vendo o digital, ele ganhando um pouquinho mais de importância a cada eleição que passa. Ele começa de uma maneira. Há muitos anos existia um negócio chamado Orkut. Então você criava um grupo, né, uma comunidade no Orkut. Depois entra o Facebook. E aí o Facebook ele não tinha nem posicionamento, porque o Facebook ele entregava de maneira orgânica, de uma maneira muito maior do que existe hoje. Aí o Zuckerberg entendeu que tinha uma maneira de ganhar dinheiro com isso, e ele parou de entregar conteúdo, principalmente político, né? E passou a cobrar para que isso acontecesse. Então você vai vendo, na verdade, Kleber, ano após ano, novas ferramentas, né? E as pessoas, o contato que as pessoas têm com o celular, as pessoas passam 24 horas hoje com o celular na mão, né? Ela não larga mais do celular. E eu continuo insistindo, por exemplo, que o WhatsApp é a grande ferramenta de comunicação política. A televisão, o rádio, a internet, o Facebook, o Instagram, né, o material visual, tudo é muito importante. Mas é onde você conversa o tempo todo com as pessoas, se você fizer de uma maneira bem organizada, é através do WhatsApp. Né? É quando a pessoa ela recebe uma mensagem de um candidato e ela pensa que ela está falando com aquele candidato. Isso é uma discussão muito interessante. Você, assim como quem está nos assistindo, todo mundo participa de grupos de WhatsApp. Desde grupo de família, grupo de corporativo, de campanhas eleitorais, de candidatos. De futebol. E a impressão que eu tenho, e pelo que eu já tenho acompanhado, por ele não ter controle, ainda não tem controle, né? O WhatsApp seria muito mais eficiente para políticas de desconstrução, por exemplo, para
divulgação de fake news, de ataques, do que propriamente para a construção de reputação. O que a sua experiência te fala sobre o uso do WhatsApp? Não, eu acho que ele bem feito por um candidato, e poucos ainda souberam utilizar, até porque muitas vezes o candidato ele não dá a devida importância para o WhatsApp, mas ele sendo bem utilizado, ele se torna fundamental para uma vitória, seja para um proporcional ou seja para um majoritário, certo? Porque, e aí tem técnicas, né, para você poder fazer isso. Você tem que criar um grupo, uma lista de transmissão. Então, ele é para bolha, né? Ele é Exato. bom para você comunicar com comunidades, com bolhas, ou seja, se você já precisa ter público engajado. para você poder utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de distribuição, que ela tem uma agilidade muito grande. Exatamente. Né? Mas assim, a pergunta que eu faço na família, por exemplo, o WhatsApp é a criptonita da família, né? Porque ela desagrega as famílias, tem muita briga. A pergunta que eu faço, você conhece alguém, por exemplo, num embate na família, que já foi convencido pelo argumento do outro, ou o WhatsApp só, na verdade, acentua as posições que já são antagônicas? Kleber, muitas pessoas são convencidas. Naquele grupo da sua família, que tem 30 pessoas lá, e aí tá porque as pessoas hoje elas querem fazer parte de uma casta, elas querem fazer parte de um grupo, né? É a onda que a gente fala dentro da campanha. A partir do momento que ela não quer ficar fora daquele círculo, a partir do momento que ela percebe que nos grupos do WhatsApp dela existe uma tendência de apoio para um certo candidato, ela tende a ir junto para poder fazer parte desse grupo, né? Para poder. É o que você acredita, percebe? É o que eu percebo, é o que eu acredito. No final de ano, só que você tem que saber usar o WhatsApp, né? No final de ano, quantas mensagens você recebe das pessoas mandando um cardzinho de Feliz Natal? Muitas. E te enche o saco, não enche o saco? Nossa, hein? Aniversário. Agora, se você souber usar a própria inteligência artificial com o WhatsApp, imagine se você receber um áudio de um político, de uma pessoa, falando: oi, Kleber, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, estou passando aqui só para te desejar um Feliz Natal. Né? Aquela pessoa, a partir daí, ela pode criar uma conexão com aquele pré-candidato, que nós estamos falando de Natal, né? Com aquele pré-candidato. Você fala se ele ligar ou se ele mandar uma mensagem? Se ele mandar uma mensagem. Se ele mandar uma mensagem. No meu caso, ele teria a minha atenção se ele me ligasse. No meu caso, assim, né? Assim, mas assim, vamos discutir do ponto de vista da escala, da massa. E você também é porque você convive com muito mais políticos, né? Mas eu digo isso em geral, né? Assim, amigos mesmo, você manda, você vai lá, você vai lá dar uma curtidazinha e esquece quem foi que mandou, né? Se uma pessoa liga, tem até um jargão que as pessoas falam que em tempo de WhatsApp, um telefonema é uma prova de amor. É uma prova de amor. Né? Então eu acho que é uma prova de atenção, aí a gente entra já num uma outra pauta absolutamente quente, que se discute, todo profissional hoje de comunicação discute a tal economia da atenção, em especial depois do desempenho do Flávio Marçal nas eleições do ano passado em São Paulo. Então, assim, você captura a atenção da pessoa, e para reter essa pessoa depois, o que se faz? Porque, assim, para capturar a atenção, o cara faz de tudo, né? Põe uma melancia na cabeça, tira a roupa, dá uma cadeirada, ou leva uma cadeirada, provoca a cadeirada. E o momento seguinte, como é que faz? Aí eu preparo, né? Aí você tem que mostrar que você não parou só para reter a atenção, né? Depois que você reter a atenção, você tem que mostrar para aquela pessoa que agora está te ouvindo, porque essa é a dificuldade. As pessoas pararam para te ver, para te ouvir, né? Em 1 milhão de opções, né? De opções. E a partir do momento que você conseguiu fazer isso, aí você tem que estar preparado para essa etapa 2, né? Para essa próxima etapa. Aí você tem que mostrar algo que as pesquisas normalmente estão te mostrando, dentro da qualitativa, né? Você tem que mostrar para aquela pessoa que você está falando também para ela o que é importante para a cidade, para o estado, né? Para ela. Para ela, exato. O que é importante para ela, né? Exatamente. Assim, aí você toca num outro ponto, Roberto. A conversa é boa porque a gente ficaria aqui um dia, tem muitos ganchos para a gente pegar. Então, assim, eu particularmente tenho uma... E o Pablo Marçal, por exemplo, eu considero como uma história de sucesso. Sim, claro. Porque com o tempo que ele tinha de TV,
Sem nenhuma reputação política, sem zero, nenhuma começou do reputação zero. política, sem outros partidos juntos, né? Com baixo... os vereadores dele não foram bem... Sem grupo político. Sem grupo político. Numa cidade como São Paulo, daquele tamanho, aonde ele chegou, e aí a etapa 2 talvez é onde ele tenha realmente falhado, né? Porque faltou Chamou atenção, mas não criou conexão depois. Exatamente. Né? E ele estava até criando, mas aí derrapou, né? Ali no final ele deu uma derrapada e tal, que talvez tenha custado para ele o segundo turno. Perfeito. E também, assim, às vezes nós tivemos em São Paulo particularmente, mas no Rio também, aqui em Mato Grosso, nós já tivemos assim, muitos fenômenos de outsiders que saíram sem grandes pretensões, Perfeito. que acabaram se elegendo, né? Você tem a Irundina, por exemplo, em São Paulo, que foi eleita prefeita de São Paulo, uma nordestina, sem muito laço, mas tinha militância, tinha representatividade, né? Tem o Pita, que era carioca, né? Hoje o próprio governador de São Paulo, Tarcísio também, que é carioca. No Rio nós tivemos a eleição de um... Claro que na época não era voto de cédula, né? De um hipopótamo, rinoceronte. Em São Paulo, voltando a São Paulo, que é Tiririca. Pródigo nisso, Tiririca, né? Que aliás é um grande case de marketing político, o Tiririca, porque ele assumiu simbolicamente do anticandidato, mas não tinha nada de aleatório naquele posicionamento dele. Perfeito. Aqui em Mato Grosso, eleição como da senadora Selma Arruda, né? Do Pedro Táxi, são fenômenos assim, mas que, inclusive, que não dependiam no caso do Pedro, não dependeu de internet, dependeu de uma capacidade de leitura do cenário político, de um bom diagnóstico e encaixar um posicionamento que conseguia explorar, canalizar a revolta ou a insatisfação dos eleitores com os políticos tradicionais. Os políticos tradicionais, né? De certa forma, até o Blário Maggi, né? Que também foi eleito como outsider em 2002, estamos falando de 23 anos atrás, mas dado uma crise de representação que havia nos políticos tradicionais. Perfeito, né? Perfeito. Eu insisto na pergunta com você, porque me parece, Humberto, que assim, hoje você pega aqui dos 24 deputados estaduais de Mato Grosso, eu tenho certeza, eu não fiz um levantamento, posso até errar, mas eu duvido que eu erre, todos eles têm um social media. Todos têm. E nem todos têm um assessor de imprensa, por exemplo. Então, assim, me parece que isso é uma inversão de valores que pode custar muito caro para os políticos, porque uma atuação na mídia digital sem planejamento, sem diagnóstico e sem profissionais. A grande maioria faz isso, né, Cláudio? Pois é. A grande maioria faz isso. E aí, como é que você vê isso? A grande maioria, eles contratam, né? Esses dias eu ouvi falar que tinha um parlamentar, que tinha uma psicóloga que era a pessoa responsável pelas redes sociais, né? Então, assim... Nada contra os psicólogos, não, né? Claro, pelo amor, né? Sem dúvida. Mas a gente não vai... O que eu quero dizer é o seguinte, seria um absurdo alguém dizer que tinha um jornalista atendendo no consultório de psicologia. Fazendo terapia, né? Fala que eu te escuto. Cada macaco no seu galho, né? E é exatamente isso. Todos eles têm rede social, né? Todos eles já montaram sua rede social. Todos eles têm uma equipe de rede social. Porém, poucos profissionalizaram a sua rede social. E apesar que nós estamos... Eu até acho, eu sou mais otimista de que nós estamos nesse caminho para profissionalização. Para profissionalização. Acho que a gente está num passo de transição, né? Todos eles já enxergam essa importância da comunicação. Se a gente pegar para olhar os principais deputados federais, os principais deputados estaduais da última eleição, por exemplo, todos eles trabalhavam bem a comunicação. E eles começam a enxergar isso. Né, os eleitos? Os eleitos, né? Eles começam a enxergar isso, que trabalhar a comunicação, muitas vezes é economizar. Né? Economizar bastante na sua eleição. A partir do momento que você tem um bom posicionamento, onde o eleitor vê que você tem um bom posicionamento, né? E essa comunicação chega, você está economizando dinheiro lá na sua eleição, lá na frente. É mais fácil de você poder convencer o eleitor a votar em você, né? Eu acho que isso eles começam a enxergar cada vez mais, mas ainda óbvio que ainda tem muita gente de maneira
amadora trabalhando a Chama meu sobrinho lá para mexer com essa rede social e tal, né? Assim, é isso mesmo. Sem propósito, né? Sem propósito. Essa é a palavra. Qual é o propósito da sua comunicação? Isso aí. A cada ato de comunicação tem um propósito sobre isso. Né? Quantas crises, Kleber, existem dentro do gabinete porque não fez uma postagem do Dia da Árvore? Porque ele encontrou com um advogado, e o advogado virou pro político e falou assim, olha, hoje é o nosso dia, né? Vê lá se depois você manda uma mensagem, você faz uma postagem. Aí o político fala para ele assim, é o dia do advogado hoje, não, é o dia do advogado trabalhista. Né? É um nicho que está muito... A menos que o cara seja advogado, tenha, né, uma relação causal com isso. Mas eu tô brincando aqui, mas é porque isso acontece. É verdade, ele chega, liga comendo, né, tomando satisfação. Mas qual é o propósito da sua comunicação? Né? Uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou trabalhando, quando a gente está fazendo um ato de comunicação, a pessoa que está lá na ponta, ela está interessada, ela está interessada naquilo que a gente está disposto a comunicar, dizer, né? ou ela não tem interesse nenhum. E aí você está postando aquilo, você está comunicando na rádio, na televisão, somente porque o candidato ou o político, somente porque ele acha que aquilo ali é muito importante. Porque o político ele acha que tudo que ele faz é importante. Ele se coloca no centro das atenções, quando na verdade não é ele, né? É o eleitor. Exatamente. Né? E aí ele faz sempre. Isso é uma coisa que o marketing descobriu, o marketing de varejo, há 50 anos, né? Que o centro da atenção é o consumidor, não é o produtor. Exatamente. Né? Não é o produto, é o cliente. E o político ainda boa parte deles ainda não está no eu me amo, né? Não entendeu isso. Ainda está no eu me amo. E aí cercado de muita gente que também faz de conta que ama ele. Exatamente. E aí ele entra, não, eu preciso dizer que eu que sou o responsável por aquele hospital, né? Você mais 15 e no final muitas vezes não é isso que as pessoas... não é mais do que sua obrigação, por exemplo. Né? Então eu sempre digo, assim, quando você vai fazer um ato de comunicação, sempre não pensa em você, não pensa no seu cliente, né? Você pensa no cidadão, em como é que ele vai receber aquela comunicação. Vou mostrando para ele a importância daquilo para a vida dele, né? É um jeito bom também da gente fazer comunicação. Olha, eu estou conversando aqui com Humberto Frederico, jornalista, consultor de marketing, já com uma boa bagagem de campanhas eleitorais. Vamos lá, fez senador Wellington Fagundes, já 2 vezes ou uma? Não, uma vez, né? Fábio Garcia, deputado federal. Nilson Leitão. Nilson Leitão. 2 eleições de deputado federal com Nilson Leitão, uma de senador, Flávio de Vargas Grande, OAB foram 5. Flávio Frical em Vargas Grande, OAB 5 campanhas? 5 campanhas. 5 campanhas de OAB, prefeito de Cuiabá ano passado, Botelho, entre outras, né, Humberto? Além de ter uma empresa que presta assessoria de imprensa para inúmeros clientes. Aqui, se quiser falar, pode falar, fique à vontade. Os seus clientes de assessoria de imprensa? A gente atende assessoria de imprensa, eu sou jornalista de formação, né, Kleber? Então eu começo, na verdade, lá atrás, quando eu monto o HF, pensando na imprensa, né? Na assessoria de imprensa. E aí, como eu estava falando, só que as coisas elas vão acontecendo, né? Então, eu fui fazer assessoria de imprensa dentro de uma campanha política. A partir do momento que eu fui fazer assessoria de imprensa dentro dessa campanha política, você vai para uma parte estratégica, né? Porque precisa... porque a execução da campanha é a comunicação. Né? Exato. E a partir daí você vai fazendo contatos e os seus clientes, os políticos, eles vão entendendo que não te querem só na assessoria de imprensa, né? E vão te puxando também para a parte mais estratégica. Uma coisa que eu passei a estudar bastante foi o digital, né? Eu ainda em 2018, 2019, eu vi que estava mudando bastante essa chave, e é uma coisa que eu estudo praticamente todo dia, Kleber. Todo dia consumindo coisa nova. Até porque todo dia tem novidade, né? Todo dia tem novidade. Se cochilar, o cachimbo cai, literalmente. Exatamente. Você estuda um dia, depois no outro você vai para a prática, você passa para quem trabalha com você, né?
também para poder aplicar. Experimenta, não dá certo, depois você verifica onde que errou. A internet é muito isso, jeito, teste, né? Você vai e volta. Tentativa e erro também tem, né? Além do planejamento. Exatamente, né? Até para chegar durante o período eleitoral e... Tá tudo redondinho. Tá tudo redondo. Então você que está conhecendo agora o canal, já seguia o Humberto, então assim, por favor, se inscreva no canal, nos dê a honra disso, ative o sininho para ser informado dos novos conteúdos que a gente produz diariamente, são inúmeros conteúdos, 2 entrevistas bate-papo como essas por semana, além de tantos outros conteúdos, e compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que a maioria deles vai curtir o conteúdo que a gente está produzindo aqui e também aproveitar o ensejo para agradecer os nossos patrocinadores. Sabe aquele lugar que conquista a família toda? A gente te mostra agora! Enquanto os pais relaxam nas águas naturalmente quentinhas, os pequenos aproveitam cada segundo com brinquedos aquáticos, toboáguas e muita alegria. Tem sempre algo acontecendo para manter os pequenos felizes o dia todo, com monitores, brincadeiras e brinquedos por todo o hotel. E o melhor, aqui você aproveita tudo com pensão completa inclusa. Café da manhã, almoço e jantar já fazem parte da sua experiência. No Hotel Mato Grosso Águas Quentes, cada momento virá memória. Que tal viver o próximo fim de semana com quem você ama aqui? Humberto, vamos falar um pouquinho aqui de outra pauta, você é o primeiro sócio do CAMP, que é o Clube Associativo de Marketing Político do Brasil, uma entidade nova que reúne hoje os principais nomes do marketing político no Brasil, e também, e hoje já temos outros, inclusive eu tenho a honra de estar ali, mais algumas pessoas daqui, acho que somos 8, né? Isso. Hoje aqui de Mato Grosso. E numa parceria com o CAMP acontece aqui em Cuiabá, no dia 23, na próxima terça-feira, o COMPOL, que é um Congresso de Comunicação Político, primeiro de Mato Grosso, que traz alguns nomes importantes do marketing político nacional a Cuiabá. E que terá também nomes locais, como você palestrando. Qual que é a importância de um evento dessa dimensão, do COMPOL, em Cuiabá, na perspectiva da formação profissional daquelas jornalistas, publicitários, videomakers, produtores de audiovisual, enfim, letristas de jingle, músicos, a cadeia do marketing político é muito grande, né? Grande. Qual que é a importância? Eu vi um artigo até do Rodrigo, essa semana no IP Notícias, do Rodrigo fantástico, falando sobre essa necessidade aí, né? De formação, do marketing político, né? O digital trouxe essa gama de pessoas, de oportunidades para dentro do marketing, né? E pessoas que aparentemente, assim, só para a gente mostrar para quem está nos assistindo a amplitude dessa cadeia, que assim, a gente utiliza fonoaudiólogos para fazer preparação de media training para candidatos, psicólogos. Você vai para um debate, eu me lembro assim que, não sei se você já estava, quando o Wellington disputou para governador, ele estava indo muito bem na televisão, a hora que botava ele no debate e travava o homem, né? Então, assim, talvez fosse o caso de ter um psicólogo ali na preparação do cara, né? Letristas, músicos para jingles, enfim, é uma cadeia muito ampla. Agora o gestor de tráfego, né? Gestor de tráfego, social media, filmmaker, né? Segurança, contador, advogado. É isso mesmo. Muita gente. Muita gente mesmo. E o COMPOL, né, ele vem para isso, uma iniciativa aí, quem cria o COMPOL primeiro é o Marcelo Natali, lá em Santa Catarina, um cara sensacional, né? Hoje é o principal nome do marketing digital no Brasil, né? Isso, sem dúvida nenhuma, com mais de 100 campanhas no ano passado. O cara é um fenômeno. O Marcelo atuou, né? E aí a Mariana Bonjour, que é nossa amiga, né, conversou com o Marcelo de trazer o COMPOL para cá, e sabe o que eu tenho achado muito interessante, Kleber? Um número de pessoas querendo participar, com vontade de participar, com vontade de aprender, né? Então você vê que o mercado ele está extremamente aquecido e as pessoas elas querem ter mais conhecimento, né? E elas querem profissionalizar mais, elas querem crescer mais, e eu acho isso fantástico, né? Eu sou um cara que toda vez que eu vejo algo
não só aqui em Mato Grosso, mas fora também. Eu sempre faço questão de ir, de poder participar, porque cada vez que você vai, né, Kleber, você pesca alguma coisa, você puxa algo para poder aplicar, e eu vejo as pessoas aqui que melhora o network, né? Conhece mais pessoas. E eu sempre digo assim, por exemplo, e o político, ele também tem que participar, né? Ao invés de só a equipe dele. Para entender, quando você chegar com planejamento, ajuda ele também a entender melhor o que é aquilo. Essa ferramenta, Kleber, que nós estamos falando agora nesse momento de digital, para muitos, quando começaram na política, não existia. Então, para ele virar essa chave também é complicado, né? Sem dúvida. E quando você realiza um evento como esse, como o Compol, você acaba abrindo a cabeça, você acaba abrindo a mente, né? Para a pessoa entender por que é tão importante você investir em outras áreas de comunicação como o digital, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, a IA que está chegando. Então é muito importante nesse sentido. Sem dúvida. E a gente tem, assim, já confirmados, né? Então, palestras com o Marcelo Natali, acho que é a palestra que vai fechar o evento sobre o digital. É um cara que vale a pena ouvir. Sim. Qualquer tema que ele quiser falar dentro do digital, porque ele tem domínio mesmo da teoria com experimentação prática. É um cara que já fez, já aplicou tudo isso. Inclusive tem um livro maravilhoso dele que, quando a Mariana esteve aqui para divulgar o Compol, a gente colocou, já divulgou, né? Que é O Poder do Algoritmo, que é um livro fantástico para quem está começando, porque ele mostra uma visão panorâmica do marketing político. Inclusive, para quem está buscando entender o digital, precisa entender os fundamentos do marketing primeiro. É isso aí. Porque senão vai fazer um digital sem propósito, como a gente falou, né? É isso aí. Então, assim, eu lembro que alguns polícias já me perguntaram algumas vezes isso, não foi? Algumas vezes na vida. E o que você acha do meu trabalho? Estou no rumo certo? Eu respondo para ele assim, para onde você quer ir? Exato. Né? É uma pergunta básica. Se você não sabe aonde você quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Perfeito. Né? Porque qualquer caminho vai dar em algum lugar. Então, assim, o livro, embora seja O Poder do Algoritmo, ele faz um levantamento, um apanhado. Do Marcel e do Paulo. E do Paulo Loyola, que inclusive está fazendo aniversário hoje, né? Nós estamos gravando aqui dia 18 de setembro. A gente viu lá no grupo do Camp. Então, Marcelo Natali, tem um cara muito bom de pesquisa que está vindo, que é o Matheus da Opus. Juarez Guedes, que já estava virando quase mato-grossense. A gente já trabalhou como adversários, né, em campanhas 2 anos seguidos. Tem o JP do Whats, que é uma palestra sobre o WhatsApp. O JP do Whats. Interessantíssima, assim, é fantástico mesmo. Eu já trabalhei com o JP do Whats. Né? E é um cara que agrega demais dentro, que ensina as ferramentas do WhatsApp, né? Muito bom. Legal. Né? Legal. Antero Paz de Barros. E dos profissionais locais, Pedro né? Pinto. O Antero, que é o decano de nós todos aqui, né? Assim, depois vamos falar um pouquinho do seu pai, antes de concluir, né? Que foi, assim, um dos pioneiros do marketing em geral aqui, inclusive do político. Mas dos que ainda estão no mercado, o Antero é de longe o decano, pessoa respeitada. Pedro Pinto, que é parceiro dele, também vão palestrar juntos, inclusive. Humberto Frederico, Kleber Lima, Mariana Bonjour, Frederico Parma, da ZF, a vereadora Maísa Leão, e um painel com os sócios dos membros do Camp aqui em Cuiabá, né, do Mato Grosso. Vamos ter Cláudia Cadori, Thiago Mourão e Eduardo Butaga, falando sobre o humor e palestrar juntos e também. Política, que são dois craques. Nós dois já trabalhamos com eles. Né? E um painel com os membros do Camp. 4 profissionais, né, daquilo que são os sócios do Camp, o Cláudio Cordeiro, a Lumara Dalva, Cláudio já mais veterana, a Lumara também uma jovem profissional, a Cláudia Cadori, que é aqui do grupo Hipernotícias, que sabe tudo de pesquisa eleitoral, e o S. Pereira, da Dona Fia Produções Audiovisuais, que é um produtor. Um evento começa às 9 da manhã, não é isso? Na Assembleia Legislativa, no Teatro Zumira Canavarros, ali anexo da Assembleia Legislativa, e encerra às 18 horas. Então, assim, para você que ainda não tem o ingresso, adquira, porque é uma oportunidade única
de fazer uma imersão, né? E por um preço muito barato em marketing político. Não é isso, Humberto? É isso mesmo. Eu acho que vai ser muito bom, muito legal. Esses vários profissionais, todos eles se completam, né? Cada um vai falar um pouco de uma área diferente. Eu mesmo vou estar falando sobre a importância do eleitor como ferramenta de comunicação. Pode parecer uma coisa maluca, né? Mas não é, e é aí lá mesmo que a gente vai dizer e mostrar sobre isso. Vai ser bacana mesmo, vai ser muito legal. Tá, então assim, Humberto, antes da gente concluir, eu quero lembrar aqui a todos que ainda não sabem, Humberto é filho do Mauro Cid Nunes da Cunha, né? Isso, acertei? Eu achava antes que ele tinha Correia da Costa. Não. Embora ele seja Correia da Costa. Correia da Costa. Mauro Cid já foi secretário da Casa Civil do governo de Mato Grosso, ainda no governo do José Fragelli, antes de 78. Advogado, jornalista, na época em que o curso de comunicação era global, né? Você era jornalista, era publicitário. Não, ele formou em cada uma. Formou em cada uma? Em cada uma. Advogado, jornalista, publicitário, dono da MCA, a primeira agência de propaganda de Mato Grosso, né? E pioneiro, portanto, na publicidade e um dos primeiros marqueteiros profissionais, coordenadores de marketing político. O que o Humberto Frederico tem do legado do Mauro Cid? Kleber, assim... Além do DNA, claro, né? Eu conversava muito com meu pai sobre política desde criança mesmo, porque eu gostava de política e trabalhava né, e a gente saía para almoçar, falava de política, a gente ia dormir, a gente falava de política, e uma coisa que a gente sempre falou, que eu lembro dele falando muito comigo sobre a conexão emocional, né, sobre... o eleitor, no final das contas, ele se funde com o político na hora que bate no coração, né? Não é na hora que bate no cérebro, né? Então isso é algo que eu sempre tento levar para as minhas campanhas, sabe? De fazer essa conexão emocional do eleitor com o candidato, né? E meu pai falava também muito sobre a entrega do candidato para mostrar para o eleitor o quanto ele estava sendo autêntico, né? O quanto aquilo que ele estava dizendo não era forçado, não era mentiroso, né? Não adianta você prometer rios pro eleitor se você não vai conseguir cumprir. Eu sempre tento, na hora que eu vou ver um plano de governo, vou conversar com o candidato que ele quer falar de muita coisa, eu falo, vamos tentar fazer com que o eleitor ele entenda do que você está falando, né? E, naturalmente, depois você pegar no coração dele. Grande Mauro Cid. Eu tive a honra de trabalhar com o Mauro num projeto aqui em Cuiabá, 23 anos atrás, né? Uma pré-campanha do Robério Garcia, pai do atual deputado federal e secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, e filho do ex-governador Garcia Neto. E o Mauro era o piloto do projeto de marketing, um projeto que não virou por deficiência política, na verdade, né? Ele era do PTB e o PTB era um partido que já tinha dono aqui naquela época, né? E acabou que negociou apoio a outra candidatura. Mas é um projeto que eu aprendi muito com o Mauro Cid e muito com o Berinho. É uma situação assim interessante em que eu aprendi com o cliente. O Berinho é uma pessoa que tem uma formação maravilhosa, né? E foi um dos grandes estímulos que eu tive assim, para insistir também nessa carreira. Nessa área, né? O Berinho, ele é isso mesmo. Eu já trabalhei com o Fábio Garcia e eu adorava ficar batendo papo com o Berinho Garcia, né? Criava toda hora situações para poder fazer reunião com o Berinho. É uma pessoa divertidíssima, né? Divertido e muito inteligente. Para você, Berinho, um abraço aqui carinhoso. É um cara sensacional mesmo. Né? E isso acontece. Minha primeira campanha, claro, em 2010. A primeira campanha que eu fiz foi em 2010. Wilson Santos, candidato a governador. Né? E eu era sombra do Wilson, né? E o Wilson é historiador de Mato Grosso. Então, favorito no início da campanha, né? E para mim, por exemplo, era um privilégio
viajar o estado, junto com o historiador do estado, né? E em cada lugar que a gente ia, eu tenho até hoje um caderninho anotado, 112 municípios, né? Porque eu queria anotar toda a cidade que eu ia. Nunca mais tive uma oportunidade dessa, de visitar tantos municípios, né? Mas onde a gente ia, o Wilson me contava a história daquela cidade. Olha aí. Essa cidade aqui, ó, nasceu em tal ano, o Wilson com a memória dele fantástica. De elefante. Em tal ano, o fundador foi fulano de tal, né, e ele ia me contando. Tem um momento que você para até para pensar, fala assim, poxa, será que é eu que tinha que estar recebendo ou eu tinha que estar pagando para estar aqui? E uma curiosidade em relação, porque o Wilson é um grande orador, né? E hoje se discute muito storytelling, ele é um case maravilhoso de técnicas de storytelling, porque ele começava os discursos em cada um desses lugares fazendo conexões com a história local. Com a história local. Como não prestar atenção e se ligar naquilo, exatamente. E eu lembro disso mesmo, que em cada lugar que eu ia, era um discurso diferente. Então não era aquele negócio de você ver aquele mesmo discurso 10 vezes. Essa capacidade de adaptar, né, ao público. E você parava para olhar, porque realmente você aprendia muita coisa. E derrapou também, né? Porque tem um discurso clássico dele em Rondonópolis que custou processo, prejuízo grande, quando ele fez a analogia dos políticos adversários, né, na época, com uma música do Leandro e Leonardo, fala do mexe-mexe, né? Então foi uma coisa... o risco, né? O risco. Fazer jus ao ditado de quem é guiado que a língua, né, às vezes é o chicote da bunda, né? No caso. Então, Humberto, assim, para a gente finalizar esse bate-papo, eu quero agradecê-lo pela presença aqui conosco e pedir que nas suas despedidas você reforce aí o convite para as pessoas que estão nos acompanhando participarem do Compol. Eu que agradeço, Kleber, muito feliz mesmo de estar aqui, falando um pouquinho dessa trajetória, né? 15 anos, já com mais de 15 eleições, e aí pode até parecer estranho, mas a eleição acontece todo ano, todo ano tem eleição. Alguma eleição, né? Mesmo nos anos ímpares, pode acreditar, né? Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho dessa trajetória, e estamos esperando, né? Todo mundo, no dia 23, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, lá no Zumira Carnavals, muitas palestras legais. Nós vamos falar sobre estratégia, sobre rádio, televisão, humor, pesquisa, internet, pesquisa, né? Então vai ser um dia assim, de muito conhecimento, posicionamento. Então vai ser um dia de muito conhecimento mesmo para quem puder estar lá nos acompanhando. Eu mesmo vou fazer questão de assistir todas as palestras. Sou o primeiro a chegar. E a você, até o nosso próximo encontro. Até lá.